possamos nos unir nesse momento em oração, pedindo a graça e a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te bendizer, te exaltar, Deus, por mais um dia, mais o fôlego de vida, mais a tua presença em nós. Te agradecer, Deus, por essa noite e pela essa rica oportunidade que nós temos de estarmos falando, Deus, sobre a tua palavra, sobre o teu plano de salvação. E te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha inundar os nossos corações com a tua verdade. Fala-nos, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Coloco, Deus, como teu instrumento e te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua verdade, Senhor Deus, possa, Deus, me guiar, e a tua palavra é a verdade. E que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o entendimento que só o Espírito Santo pode nos dar, possa estar penetrando em nossos corações de uma maneira rica e que venha transformar as nossas vidas de uma maneira especial. Eu quero te agradecer, ó Deus, por nossa igreja, os nossos pastores. Quero te agradecer, ó Deus, por cada um que está, Deus, unidos neste momento, ó Pai, e também em comunhão, ó Deus, contigo, para podermos, ó Deus, celebrar o teu santo nome, que nos colocarmos, ó Deus, como ouvintes neste momento e te pedir que o Senhor nos faça praticantes dessa tua boa palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, 30 de junho, né? Já passamos do 100º dia, acredito que seja isso, mais de 100 dias que estamos nesse isolamento social, né? Mas, graças a Deus por todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Antes de nós lermos a palavra, eu quero louvar o Senhor com você. Peço que você medite na letra dessa canção. Cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
de todo coração. É meu, somente meu, diz o Senhor, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Uma linda música, uma linda canção, mas esconde uma grande verdade difícil de cumprir. O confiar. Não é fácil confiar. O Senhor diz, é meu, a canção diz, é meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. É difícil descansar, né? Mas a salvação, ela implica isso, em confiar. A salvação implica em você descansar e saber que Deus, Ele tem um plano melhor para a sua, para a minha vida, para a nossa vida. Mas vamos fazer a leitura. Peço que você, neste momento, abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Marcos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Esse é o texto, se não estou enganado, que vem anterior ao texto que nosso irmão Nelson pregou, né, uma bênção, há 15 dias atrás. O texto fala, né, sobre a tradição dos anciãos e fala aqui o que contamina o homem. E o nosso tema aqui hoje é a prática que contamina. Vamos à leitura. Ora, para quem não está acompanhando ou não ouviu direito, vou repetir. Marcos, né? Que também tem Mateus, mas Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23. Diz assim o texto. Ora, reuniram-se Jesus, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. E aqui em grifos também está e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas. Perguntaram a Jesus, né? Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar, as mãos sujas? Respondeu-lhes Jesus, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me, todos, e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Mas não era nenhuma parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Jesus, paz e graça mais uma vez, quem ainda não pude saudar, seja bem-vindo. Acabamos de ler aqui um texto que está no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 23. Você pode também acompanhar esse mesmo versículo, esse mesmo texto, em Mateus capítulo 15, se não estou enganado. Esse mesmo Mateus 15, do versículo 1 ao versículo 20, que fala sobre a tradição, né, dos anciões, os escribas, os fariseus. Eles tinham essa tradição de lavar as mãos antes de comer, né? E assim, eu estava assim, meu Deus, vou trazer essa mensagem no momento onde nós, além de lavar as mãos com água, sabão, estamos agora utilizando álcool em gel, estamos utilizando outras formas, né, de purificação. Mas o texto, a verdade que eu quero trazer para vocês, ela vai além da purificação do corpo. É algo que é o tema, é a missão de Jesus Cristo para as nossas vidas. É para isso que ele veio a este mundo, para purificar, para descontaminar, para trazer a vida, né? Porque está escrito que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Vamos vamos colocar essa mensagem em 3 partes. A primeira parte é entender que nós somos pecadores. Quem somos nós? Nós temos uma natureza, uma natureza humana, Nós, originados, de Adão, então nós temos a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Nós pecamos, nós trazemos dentro de nós, o pecado, a tendência humana a pecar, a errar, a se afastar de Deus. Então isso tem que ser muito bem entendido. Está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia fala assim que não há justo, nenhum, sequer. E se não for isso, não necessitaria que Jesus Cristo, Filho de Deus, descesse do céu, assim como está escrito em Filipenses, capítulo 2, e se humilhasse na forma de homem e cumprisse o que estava escrito na lei. Porque é impossível que eu e você o cumpra. O cumpra na sua integridade, o cumpra em sua totalidade. Isso é, por mais que eu queira ter a natureza de Deus em mim, existe uma natureza humana que guerreia, E só pelo Espírito Santo que podemos mortificar as obras da carne. Entendeu? Você não consegue mortificar você, mas as suas obras, as suas ações. Quando eu estava novo no Evangelho, muito novo, claro, tínhamos pensamentos que ao tempo vai se mudando, você vai ganhando consciência. Eu pensava que com o tempo, você vivendo a palavra, você vivendo, você buscando a Deus, então você eliminaria o poder do pecado em você. A sua natureza mudaria completamente, Você ia deixar de mentir, você ia deixar de xingar, Eu pensava assim, poxa, daqui a um tempo não vou... Quanto mais eu seguir a Deus, vai ser mais fácil, porque todas essas coisas que me afastam de Deus, que me faz errar, eu não vou fazer isso, não vou ter isso mais. Estava muito enganado. Estava enganado porque existe em mim, existe em qualquer ser humano na face da Terra, essa natureza. Eu quero ler com você um livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Vou ver se eu acho rápido. Provérbios, capítulo 5. Eu achei esse texto maravilhoso. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Versículo 5. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a verdade da vida, antes errante nos seus caminhos e não sabe.
Agora, pois, ó filho, dai-me ouvidos, e não desvies das palavras da minha boca. Esse versículo tem um outro aqui. Perdoe-me. Capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Aqui o texto fala que nós precisamos batalhar, precisamos dar mecanismos, né, de defesa à nossa alma, para que ela não fique infectada ou que ela não permaneça infectada com os vírus, as bactérias que vêm para desvirtuar aquilo que Deus um dia santificou. Nós vemos no texto que existia para os judeus uma tradição de lavar, de preceitos, né? Porque eles não queriam de maneira nenhuma que eles fossem contaminados. Poderia ser que ele tocando em algo que fosse impuro, não é lavar da sujeira. Eles buscavam tanto a purificação, né? Eles buscavam tanto estar preparados, né, para a vinda do reino de Deus, que eles buscavam formas e eles atavam aos seus corações, botavam em suas práticas a prática de não de maneira nenhuma se contaminar com algo impuro. Não é distante isso que está acontecendo conosco hoje. Nós também estamos vivendo um momento hoje de pandemia e nós procuramos de qualquer maneira permanecer com nossas mãos limpas, né? Não só as mãos, mas hoje é obrigatório usarmos também a máscara, né, facial, a máscara de proteção facial, principalmente das mucosas, né, boca, nariz, e olhos também, claro. Mas eu quero dizer a vocês nessa noite que Jesus Cristo, naquele momento, condenou, na verdade, essa prática. Ele condenou essa prática pelo seguinte: nós somos pecadores. E só há um que tem condições de tirar o pecado do mundo. O pecado que já habita em nós. O pecado que está intrínseco em nossa natureza. Romanos 3, 23. Nos diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no 24 fala que, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Então ele apresenta para a gente só uma forma de descontaminação. Mas vamos lá. Vamos lá que eu quero chegar. Irmãos, tendo a noção,
Você sabendo quem é você, qual é a sua natureza. Eu faço uma pergunta e você pode responder de casa ou responder para si próprio. Existe como o ser humano salvar-se? Existe como produzirmos obras para que gere em nós salvação? Se a sua resposta for não, a sua resposta é como a minha. Mas a segunda parte dessa mensagem, sabendo que nós somos pecadores, é conhecer o pecado. Conhecer o mal que nos traz essa contaminação. Somos pecadores. Mas é como se fosse um vírus, uma bactéria que precisa ser estimulada para que erre, para que peque. O pecado, na verdade, é o fruto, certo, de algo que já existe em nós. Então, Jesus Cristo, naquele momento, vendo, né, que os fariseus o chamou a atenção pelos seus discípulos que não lavavam as mãos, ele, usa aqui a palavra, se indignou, né? Que ele chamou a multidão. Ei, venham! Poucas vezes Jesus Cristo chamou a multidão. Mas nesse momento ele chamou a multidão. Ei, venham! Me escutem! E disse verazmente: não é o que entra na boca que contamina. É o que sai dela. O que sai da boca, o que sai de dentro, o que sai do coração do homem é o que contamina. Há muitas pessoas hoje com medo da contaminação. Eu digo a vocês que talvez o temor que tem que haver em nossos corações, verdadeiramente, o medo de contaminarmos. O medo de transmitirmos, irmãos, aquilo que há dentro de nós. Transmitirmos o mal que há em nós. É medirmos, é ponderarmos as nossas palavras, as nossas atitudes. É confiar um pouquinho menos em nós. Olha só, eles confiavam tanto neles, no lavar as mãos, no guardar os preceitos. Confiavam tanto que estavam anulando, porque não entendiam aquilo que Deus, através de Moisés, mostrou para eles. E Jesus Cristo afirmou mais uma vez, olha, não é aquilo que entra no homem que o contamina, mas aquilo que sai dele. Tem um versículo que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus Cristo foi no âmago. Jesus Cristo sempre vai além. Jesus Cristo sempre ele vê além das palavras, além do que o homem natural vê. Ele foi além e disse naquele momento, é do coração do homem que surge o que nasce o mal. E ele começou a enumerar. Em poucos momentos eu vi Jesus dessa forma. Ele começou a enumerar os pecados, no versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja. Ele começou a enumerar isso que está dentro de nós. É isso que nós devemos mortificar.
você precisa entender. Eu estava conversando com os homens na quinta-feira passada e foi levantado uma questão sobre a minha participação. Que a parte de Deus já foi feita ou está sendo feita, mas precisa ter a minha participação. Nós somos criados, nós vivemos num mundo onde você precisa suar a camisa, onde você precisa fazer, onde você precisa, né, se comprometer, onde você precisa ser mais, onde você precisa agir, ser ativo, conquistar. E muitas vezes nós queremos trazer isso, essa mesma verdade para o Evangelho. Eu digo a você que existe a participação do ser humano? Com certeza. Existe porque todos pecaram e destituíram a glória de Deus? Sim, todos pecaram. Então, para que haja um retorno, Jesus Cristo ofereceu o seu Filho. É como se ele estendesse a mão e espera que eu e você também estendemos a nossa mão para que haja essa aliança. Mas não se trata a salvação apenas das minhas atitudes. A minha atitude é uma atitude de aceitar, de se deixar. De se deixar conduzir, de se deixar ser transformado. A minha atitude é atitude difícil para ser descontaminado por esse mundo, descontaminado pelo pecado que quer brotar de nós. Eu quero dizer, irmãos, que vão voltando aqui um ou 2 dias antes da vida de Jesus, aquele momento, Jesus Cristo tinha multiplicado os pães. Jesus Cristo tinha passado, pela cidade de Genezaré, e as pessoas sabendo que olha, é aquele que cura, que faz os cegos verem, que faz os surdos ouvirem. E as pessoas estavam crendo tanto nisso que as pessoas começaram a tocar na orla dos seus vestidos. E um texto aqui fala que assim que tocavam nas vestes de Jesus Cristo, eles eram curados. Então, irmã, existe sim a participação minha, a participação da pessoa que quer crer, que crê e quer ver a glória de Deus na sua vida, ver a ação de Deus. Então essa pessoa vai e busca e toca na orla de Jesus Cristo e pede e faz como a mulher Sírio-Fenícia, que Nelson pregou, e vai e diz, Senhor, até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Então ela pediu assim, não, eu quero ver sim, eu quero receber sim a cura do Senhor, eu quero ver a minha filha curada, eu quero ver minha família, nos pés do Senhor, eu quero ver as pessoas que estão no leito de hospitais, recebendo vida. E existe uma participação minha e sua nisso? Sim, existe, claro. Tudo isso é necessário que acontecesse, tudo é necessário que Jesus Cristo sim viesse e fizesse todos esses sinais, prodígios e maravilhas, sim, porque se não fizesse, se dissesse apenas, olha, eu sou Cristo, ninguém ia acreditar nele. Mas quando ele fez aquilo, quando tudo aquilo aconteceu, as pessoas realmente se pasmaram. E o mundo, a história da humanidade se dividiu porque aquele jovem, ele mexeu de uma forma que trouxe uma transformação. Mas em João 1, se não estou enganado, versículo 6, fala que ele veio sim para os seus. Mas ele fala o seguinte, que os seus não receberam. Eles não receberam, sabe por quê? Porque eles se preocuparam com a cura. E nós hoje também nos preocupamos com a cura. Porque eles se preocupavam
em libertação daquele demônio, daquela doença, porque eles se preocupavam em ter uma vida boa, né? O jovem rico que chegou a Jesus Cristo, olha, eu já faço tudo, já cumpro tudo, e o que é que eu faço? Eles queriam permanecer ricos, ter uma vida boa nesse mundo. As pessoas buscavam Jesus para saciar sua fome, mas não entendiam o porquê ele estava ali. Ele estava ali porque era impossível para eles, arrependei-vos, porque é chegado o meu reino. O reino de Deus é chegado. Eles não entendiam o que significava esse arrependimento. Eles estavam buscando um homem que o libertasse da tirania romana, buscasse um rei que lhe desse poder, que fosse a nação vista por todos os homens como a nação abençoada por Deus. E eles, em algum momento, divergem muitas vezes dos nossos pensamentos, daquilo que nós queremos hoje para nós. Nós talvez não tenhamos ou estamos praticando as mesmas obras que aquele povo, ou buscando a Jesus pelos mesmos motivos. Um dia eu estava no meu quarto, no momento estava desempregado. Não, estava empregado. Mas estava com o coração apertado. E eu busquei a Deus, Senhor, me livra disso, Senhor, Deus, eu tenho contas para pagar. Eu tenho, Senhor, eu tenho que honrar aqui meus compromissos, Senhor, eu preciso de um novo emprego, eu preciso ganhar mais, Senhor. Isso foi uns 10 anos atrás, não estou enganado. Eu busquei, eu queria de Deus, e busquei por várias noites, e chegou um certo dia que eu parei assim, e assim, Senhor, por que eu estou te buscando? Eu acho que o Espírito Santo começou a tocar em meu coração, Senhor, por que eu estou te buscando? Eu estou te buscando porque eu preciso disso ou daquilo. Acho que eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim para mim, vem cá, se eu te der isso que você quer, você vai ficar em paz? Se eu te der a família que você deseja, te der o trabalho que você deseja, se eu te der a mulher que você deseja, se eu te der a profissão que você deseja, se eu te der o status que você deseja, a força física, né? A inteligência que você deseja, você vai ficar bem? Eu me recolhi a mim mesmo e disse assim, Senhor, perdoe-me. Sabe o que Deus fez? Ele me deu um novo emprego. Me deu outro emprego. Fiquei com 2. Poxa, rapaz, então eu entendi. Quando eu busco ao Senhor, então ele me dá 2 empregos. Não. Ele me ensinou naquele dia que depois que eu tive 2 empregos, eu caí doente. Porque estava com 2 empregos. Então aquilo que o homem deseja, tudo aquilo que sai do homem, os desejos humanos de um homem, ele vai buscar o seu próprio bem, mas o bem segundo o seu intelecto, segundo o seu senso. O Provérbios nos fala, se não estou enganado, é 14 ou é 15, 14 eu estou enganado, que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o seu fim conduz à morte. Então, muitas coisas que eu desejo na minha vida, e você também deseja, isso é ruim? Não. O problema está quando nós colocamos isso como a instância final. A mesma coisa eu chegar para vocês e assim, eu quero alcançar o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Mas naquele dia o Senhor vai perguntar, olha, você quis muito ir para o céu.
porque você quis muito, você vai entrar. Não. Você é preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes nós dizemos assim, a quem eu tenho amado, o que eu tenho amado. É isso que Jesus veio tratar o meu coração. A terceira parte é a parte que eu e você nós fizemos e que nós buscamos hoje em dia. Nós buscamos a cura, a salvação, a transformação. Eu me debrucei durante esse mês, desde que eu soube que ia pregar aqui, e pedi assim, Deus, fala no meu coração. E anteontem ele me deu uma ilustração que eu achei, eu nunca pensei nisso, mas é uma grande verdade. Todos hoje procuram ou querem a cura por qualquer que seja a doença. Todos, quem tem uma doença quer que exista uma substância, um remédio que o livre dê a cura. A justiça me mostrou eu diante de uma grande farmácia. Eu estava diante dessa grande farmácia. Tinha outras pessoas no mesmo balcão dessa farmácia. Pois sabíamos que naquela farmácia tinha o remédio que curava a minha enfermidade. E junto com esse remédio, tinha outros remédios. Só para entender aqui, quando você tem uma doença, essa doença ela não se apresenta. Olha, eu sou o coronavírus. Não, ele vai se apresentar com tosse, né? Com coriza, falta de ar, né? Então, existiam remédios naquela prateleira que curava todos os sintomas daquela doença. E tinha um remédio que ele estava mais alto, era grande. E esse remédio era o que tratava realmente, ia no fundo. E tratava a origem da doença. E chegando nesse balcão, eu perguntei ao balconista, eu falei que eu estava doente, que eu precisava daquela substância que me curasse. Ele pegou, apontou para o remédio e disse o preço daquele remédio. Eu e muitas outras pessoas que estavam naquele balcão, quando souberam do preço daquele remédio, sabe o que fizeram? Não posso pagar. Assim é a nossa vida. E assim é a salvação que Cristo nos dá. Nós não podemos pagar. Só que tinha o paralelo que eu quero passar para vocês é que o fabricante daquele remédio, olha, se alguém perguntar quanto custa aquele remédio, diga-lhes o preço. O preço era muito alto e ninguém poderia comprar aquele remédio. Muitos viam quando chegavam na farmácia e sabiam o preço do remédio, não compravam. Só que tinha outros remédios. O remédio que curava, tirava a coriza, a tosse seca, né? A falta de ar. E muitos que estavam chegando naquele balcão compravam aqueles remédios. Assim somos muitas vezes nós. Temos a prática de queremos paliativos para a nossa verdadeira doença. Buscamos o paliativo, aquilo que nós podemos pagar. Vocês entenderam? Nós estamos talvez vivendo o evangelho daquilo que eu posso pagar, daquilo que eu posso ter.
daquilo que eu posso, assim, olha, eu tenho condições de ser isso, de fazer isso. Então, olha, se eu quero ter uma família dessa forma, então vou pagar o preço para ter a família, para ter a saúde, para ter um bom emprego, vou pagar o preço. E nós queremos pagar, nós olhando para nós mesmos e fazendo com aqueles fariseus e escribas, sabe? Que, olha, eu vou fazer de tudo para ser curado, para ser limpo, para estar bem. É claro, dipirona não cura, ibuprofeno não cura. Eles são paliativos. Porque a ciência disse que para um ser humano curar certas doenças, ele precisa se sentir bem. Então, esses certos remédios nos dão a ilusão que estamos bem. E aí o corpo reage à doença que está lá dentro dele. Então, foi dada a ordem ao farmacêutico. Todos que perguntarem o preço do remédio que cura verdadeiramente aquela doença. A doença que eu tenho, que você tem. Diga-lhes o preço. Mas a todos foi dada a ordem pelo quem fez o remédio. A todos quantos pedirem esse remédio, dê-lhes de graça. A todos quantos pedirem esse remédio e não se contentarem com os paliativos que aqui no seu balcão e não quiserem apenas tratar os sintomas da doença. Aqui diz assim, olha, eu não tenho condições de pagar, mas eu quero esse remédio. A todos que pedirem, dê-lhes de graça. Dê-lhes de graça. Eu pergunto hoje, quantos estão pedindo a cura para a sua doença? Ou quantos ainda estão olhando para si, olhando suas condições, aquilo que pode fazer, e está pegando da prateleira paliativos para que viva bem nessa terra. E diga como muitos na época de Jesus, eu fui curado por ele. Eu alcancei a graça do Senhor. Depois João escreveu dizendo que ele veio para os seus não receberam. Eu quero dizer aos irmãos que existe uma prática dentro de nós, onde nós queremos viver o bom, o bem dessa terra, que pode nos afastar do caminho de Deus. E nós chegarmos diante do Senhor, talvez sem os sintomas da doença, sem os sintomas do mal que é em nós, mas não chegarmos curados, porque nós preferimos parte da cura. Preferimos viver bem. Tem um hino que eu cantei há muitos anos. Se eu quero encerrar essa transmissão, esse momento, e te pedir que buscar a cura, lavar as mãos, usar máscara, né? Nós não estamos pregando nada contra nada disso. Buscar o melhor, buscar um bom emprego, buscar ter sua família na presença do Senhor. Não, nada disso é errado. Mas temos que tomar muito cuidado, irmãos.
que existem práticas, anseios do homem, que o tira do plano real de Jesus Cristo para a sua vida. Existem práticas em nós, mesmo santificadas, que nos tiram do caminho e da proposta real desse livro aqui. É mostrar que eu e você somos pecadores. E que somos incapazes, com as nossas obras e os nossos atos, sermos salvos. É necessário nós descansarmos em Deus e confiarmos nele, que é algo, irmãos, muito difícil. Só que tem humildade, pede aquele remédio que ele não pode pagar. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai os mortos para o pecado e vivos para Deus, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Que a nossa busca ao Senhor possa gerar frutos dignos de arrependimento. Que os meus atos e os seus atos sejam consequências de uma vida, de um relacionamento com Deus, nada mais. Que nós possamos sermos prudentes no abrir e fechar de nossa boca, sermos prudentes no nosso relacionamento com outras pessoas, na nossa maneira de viver, de tratar. Que sejamos prudentes, irmãos, e que nós possamos reconhecer Deus em cada gesto, em cada palavra minha e sua. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa transmitir aos nossos corações essa verdade. E que nós possamos nos achar como justificados por Deus, transformados por Deus. E que as práticas que contaminam o homem não mais façam parte das nossas vidas. E que nós possamos confiar mais em Deus e menos em nós. Que Deus os abençoe. Muito obrigado mais uma vez por prestar os seus ouvidos às orações, às mensagens que estão sendo dadas brilhantemente por todos os nossos irmãos. E que o Espírito Santo possa abençoar a minha e a sua vida e nos levar e nos conduzir para o céu.
Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Deus abençoe a todos.